Graça e paz, igreja. Amém. Convido a todos nesta noite a se colocar de pé. Vamos estar adorando ao Senhor Jesus. Gostaria que você fechasse os seus olhos, fizesse uma oração, falasse com o Pai. Oh Deus, na Tua presença nos colocamos nesta noite, Jesus. Queremos Te agradecer pelo privilégio da vida, Pai, pelo ar que nós respiramos, Senhor. Eu sei que já se faz presente neste lugar. Eu sei que já estás aqui, Senhor. Fica com nós, Pai. Nós queremos Te entregar o melhor. O Espírito Santo de Deus, Te agradecemos, Senhor. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Pode falar com o Senhor nesta noite. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu vim para adorar-te, vim para buscar, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para. Sei que você pode levantar as mãos aos céus nessa noite e adorar o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina eternamente. Te adoramos, Senhor, nesta noite. Te agradecemos, Senhor. És tão maravilhoso, Senhor. Oh Deus, como te amamos, Pai. Eu vim para adorar
Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti e coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. A glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então nós declaramos nesta noite: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas e quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, e quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. E a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém.
suas mãos. Glória. Feche os seus olhos. Pra sempre. Declare nessa noite. Segura a mão do seu cônjuge aí. Cante ao Senhor. A Ele a honra e a Ele toda a glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mais uma vez, declare a Ele. Mais uma vez. Obrigado, Jesus. Todo louvor, honra e glória nós damos a Ti. Que a cada dia venhamos nos diminuir, para que o Senhor venha crescer em nós e através de nós. Como gente, como casal, como família, Pai. Enquanto cantamos, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, num ato de fé. Tudo que fazemos tem que ter ato de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus está procurando homens, mulheres e casais que tenham fé em Cristo Jesus. Homens e mulheres, casais que creem que Jesus, que Deus é o nosso abençoador e o nosso sustentador. Eu quero que você segure a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor. Nós temos 2 gasofilaços aqui na frente. Na frente da sua cadeira tem um QR Code. A Bíblia diz que não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito. Somos dele, pertencemos a ele. Te adoramos, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação é para Ti, Jesus. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos sustenta como casal. É o Senhor que nos sustenta como família. É o Senhor que nos sustenta como igreja. Obrigado porque temos o privilégio de trazer os dízimos, as ofertas ao altar do Senhor e depois fazer prova do Senhor, e veremos a Tua fidelidade e a Tua bondade. Enquanto estamos cantando, eu convido você, traga o seu dízimo, a sua oferta, como parte do seu culto, da sua celebração. Na frente da sua cadeira tem um QR Code, você pode fazer isso através desses aplicativos. Aleluia. Cantarei. Obrigado, Jesus. Diga: grande é meu Deus. Todos hão de ver. Quão grande é meu Deus. Aleluia. Te louvamos, Jesus, te adoramos. Coloca a mão no seu coração. Pai, muito obrigado. Hoje nós podemos levantar os nossos olhos para o alto e dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu sustento vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque é o Senhor que nos dá o fôlego de vida. É o Senhor que nos dá a capacidade para o trabalho. É o Senhor que nos dá a capacidade para pensarmos. E nós queremos ter a mente de Cristo.
Perdoa-nos porque muitas vezes deixamos de compreender a veracidade da Tua palavra. Nós queremos viver por ela, através dela, crescer nela, através dela e ser testemunho dela para quem está em volta de nós. Eu peço que a Tua bênção seja sobre a vida de cada casal, de cada família, que o Senhor seja o Deus sustentador, abençoador, de uma maneira tremenda e maravilhosa. Cremos na Tua provisão, porque tudo pode falhar. A Tua palavra, esta permanecerá para sempre e queremos guardá-la no nosso coração. Pedimos isso na certeza da resposta do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar, se assente. As crianças, vem aqui à frente, quero orar com vocês. Se tem criança lá no fundo, pode mandar aqui para frente. Estenda as suas mãos aqui para frente. Nós queremos, Senhor, na direção do Teu Espírito, liberar uma palavra do Senhor sobre a vida dessas crianças e também a bênção, a capacitação do Senhor sobre a vida de cada professora, que a lição, a palavra que será ministrada penetre profundamente nos seus corações. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. É só seguir ali. Amém. Aleluia. Lúcio Veri. Graça e paz, amém? Shalom, graça e paz, boa noite. Estamos mais uma noite na culto de rede de casais e nós hoje queremos fazer um pouco diferente. Nós vamos ministrar junto. A gente ensaiou em casa, fez tudo direitinho, mas pode acontecer de algum erro. Amém? Então, o que hoje nós queremos falar é sobre finanças no casamento. Sabemos que desde o começo, quando começamos com a rede de casais, nós tínhamos ideia de fazer 3 temas. Começando com comunicação, depois sobre finanças, e depois falarmos sobre intimidade, sexualidade, porque são as 3 principais causas do divórcio hoje. E como nós falamos, acho que aproximadamente de julho, até final do ano ali, a gente falou sobre comunicação e algumas ministrações, direcionada por cada um que veio aqui ministrar, ministrações bênção, palavras rema sobre as nossas vidas, recebemos muito, e algumas delas específicas sobre comunicação. Então hoje nós queremos falar sobre finanças, porque nós entendemos que Deus se preocupa, Deus se importa com a nossa vida financeira. Sabe que a Bíblia ela tem aproximadamente 500 versículos que falam sobre amor, mas 2.000 versículos que falam sobre dinheiro. Então, o quão é importante hoje, num relacionamento, num casamento, nós precisamos falar sobre dinheiro, sobre finanças. E nós escolhemos esse tema, ou melhor, nós vamos ministrar um pouco sobre esse tema. E quero que vocês abram o seu coração
Nós não queremos falar o que eu e a Veri pensamos, nós queremos falar o que Deus fala sobre isso, o que Deus pensa sobre finanças. E existem algumas principais causas financeiras para um fim de um casamento. Talvez você já conheça alguém, ou talvez você enfrentou na sua vida alguma situação onde houve uma discussão, ou houve algum desentendimento por causa dessa área, por causa de finanças. E cerca de 60% dos divórcios no Brasil estão relacionados a problemas financeiros, tornando o dinheiro um dos principais motivos de separação. Então, frequentemente superando até mesmo traições. Conflitos surgem por dívidas, falta de planejamento conjunto, desigualdade de renda e a infidelidade financeira quando um parceiro esconde gastos. Glória a Deus que aqui na Igreja Batista não tem isso. Oh, glória. Então, principais causas financeiras para o fim do casamento: dívidas e falta de planejamento. 33% dos casais sofrem por falta de planejamento e 32% por gastos excessivos e em supérfluos. Infidelidade financeira, quase metade, 49% dos casais já esconderam problemas financeiros do parceiro. Divisão de despesas, 74% dos casais que dividem as contas igualmente relatam discussões financeiras pelo menos 3 vezes por semana. Desigualdade de renda. A dificuldade de um dos parceiros em arcar com as despesas afeta a autoestima e gera estresse. Incompatibilidade de metas, diferenças no estilo de vida e prioridades de consumo. Porque nós sabemos que muitas vezes nós somos seres diferentes. Eu sou diferente da Veri. Ela é diferente de mim. E às vezes as minhas prioridades são diferentes das prioridades dela. Às vezes a minha prioridade é trocar de carro. Homem gosta de trocar de carro, sim ou não? Mas a mulher de repente quer arrumar a casa, quer comprar uma cozinha nova, quer... E aí sem ter um planejamento, a gente acaba o quê? Gerando uma discussão. Mas ainda bem que foi só lá em casa que aconteceu isso. Então, como evitar? Aqui a gente está trazendo apenas uma introdução daquilo que a gente vai estar conversando essa noite com vocês. Por isso que só para dar uma clareza, né? Dentro dessa questão das principais causas financeiras para o fim do casamento. Agora, como evitar? Só para vocês entenderem, para depois nós estar fazendo essa introdução e depois estar entrando nesse assunto mais abertamente com vocês. Diálogo aberto. Conversar abertamente sobre dinheiro, mesmo que seja um tema desconfortável. Planejamento em conjunto. Definir metas financeiras compartilhadas. Educação financeira. Organizar o orçamento familiar e evitar gastos por impulso. Esse aqui vai ser um ponto que nós vamos falar bastante essa noite. Sobre a questão das feridas, né, as curas emocionais que a gente precisa e o quanto elas causam em nossas vidas o agir, o consumir por causa de um impulso. Porque essas feridas não estão curadas, não estão saradas e a gente acaba querendo transferir. E aqui é um dos gatilhos, né, que acaba transferindo para esse consumo, nesse impulso que às vezes está fora daquilo que o casal realmente tem condições de fazer. O aumento de 6% nos divórcios, essa pesquisa de 2023, evidencia a necessidade de maior transparência e planejamento financeiro entre os casais. Mateus capítulo 6, versículo 21. Eu pedi para colocar ali, para a gente não precisar, porque vai ser bastante versículo.
Mateus capítulo 6, versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não devem servir a Deus e ao dinheiro. Então, tesouro compartilhado, finanças em harmonia no casamento. Primeiro que nós precisamos ter é uma mentalidade de uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24, coloca aí para mim, faz favor. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles tornarão uma só carne. Acabou o meu e o seu. No casamento, o dinheiro passa a ser dos dois. A união financeira é reflexo da união espiritual. Sabe que quando nós falamos de uma só carne, nós falamos de uma unidade, uma total unidade de corpo, alma e espírito. Talvez a unidade física, a unidade do corpo seja mais fácil de se entender. É no relacionamento de intimidade, no relacionamento sexual, você se torna ali uma só carne. Também no nível espiritual, também é fácil de se entender. Nós dois servimos ao mesmo Deus, nós dois queremos ser direcionados pelo mesmo Deus, pelo Espírito Santo. Mas e a nossa alma? Nós também precisamos ser uma só carne no sentido, no nível da alma. O que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós fizemos, sabemos que somos diferentes, mas nós precisamos nos conectar no nível da alma. Porque é uma das coisas que mais faz com que homens e mulheres imaturos tomem decisões diferentes um do outro, e aonde leva a uma discussão, aonde leva a uma briga no casamento. Eu não estou falando aqui, quando eu falo na unidade de uma só carne, de corpo, alma e espírito, eu não estou falando aqui que nós não precisamos pedir que Deus venha nos curar, porque nós sabemos que quando falamos na unidade, nós sabemos que quando nós falamos em ser uma só carne, juntar, ter uma conta conjunta também nas finanças, juntar o nosso financeiro, nós sabemos que tem homens que são imaturos e que se deixava isso para ele vai acabar gastando tudo. Nós sabemos que tem mulheres também que se o marido fizer isso, ela vai extrapolar e vai comprar além de tudo isso. E o que nós precisamos ser direcionados pelo Espírito e pedir que o Espírito de Deus venha nos curar, para que nós sejamos a nossa alma. Deus se importa sim com a nossa prosperidade. Ele se importa sim com a tua prosperidade financeira, prosperidade espiritual e prosperidade da alma. Porque nós sabemos que quando nós estamos feridos, estamos machucados, nós direcionamos para algumas áreas, e alguma delas é a compra compulsiva. Amém, pessoal? Essa parte que Nendo está trazendo da questão de estar com a parte espiritual estabelecida como casal, sendo uma só carne. Há um tempo atrás nós fomos procurados, na verdade eu, como a esposa veio me procurar, e um dos questionamentos daquela esposa, que até então ela não era uma esposa, ela recém estava se organizando para um casamento, é que o salário dela que ela ganhava, estava acima daquilo que o noivo dela ganhava. E ela me procurou para me questionar como que ia existir então esse uma só carne, porque ela não confiava para ir para o casamento e viver esse que não era mais meu e seu e sim nosso. Diante daquilo que ela começou a me esclarecer, vem e se encaixa exatamente naquilo que agora o Lúcio acabou de trazer aqui. Por isso que tem que existir essa unidade, essa união, tanto a questão de uma só carne na parte do corpo, mas também a parte espiritual. Porque o que eu trouxe para ela, o que eu esclareci para ela, diante daquilo que ela me questionou, foi que, qual o Deus que vocês têm servido? Porque se os dois servirem, por isso que a passagem ali que antes passou,
do Mateus 6, 21. Se os dois servirem ao mesmo Deus, essa transparência ela tem que existir. Ela tem que estar presente nesse casamento. Eu até fiquei preocupada com aquela pessoa. Imagina, ela estava a ponto de ir para um casamento. E ela não conseguia ter essa visão de poder dizer, é nosso, e não mais meu e seu. O que o Lúcio também colocou aqui, até essa semana, foi a semana que a gente mais estava visualizando, e sempre é as mesmas coisas que a gente escuta dentro da questão financeira, da parte da imaturidade. O porquê que mulheres e homens ainda têm medo de juntar os seus salários e dizer, é nosso salário, é nosso dinheiro, é nosso orçamento, é essa coisa de deixar o meu e o seu de lado. Porque ainda há muita imaturidade dentro dos lares. Ainda há muito homem querendo agir, ter um papel de homem no casamento, mas ainda tendo atitudes de menino. Eu sou a parte mais que bate, tá? Eu disse para o Lúcio, amor, eu vou ir lá, eu não sei ser. Mas a gente precisa falar sobre isso. Isso é muito sério. Isso tem destruído casamentos, tem destruído lares. Por quê? Essa semana eu escutava um testemunho, por isso que eu disse que a gente tem escutado bastante, escutou mais ainda essa semana, mas eu escutei um testemunho onde um casamento de mais de 6 anos, onde eles estavam dentro da igreja, servindo ao mesmo Deus, e o homem estava totalmente voltado para jogos de aposta, aonde a esposa achou que ainda tinha as coisas e eles não tinham mais nada. Então, são coisas que às vezes a gente acha que está apenas lá fora e não está lá fora, está dentro da igreja. Então, isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser olhado internamente para ver. Por isso da questão, a gente trouxe ali como na parte da introdução, da transparência. Precisa haver a transparência entre o homem e a mulher, até mesmo nessa questão de conseguir chegar e compartilhar e dizer dessas fraquezas. Nesse testemunho que eu escutei, a esposa começou a ver que algumas coisas estavam acontecendo errada, porque quem cuidava do valor do dinheiro era apenas ele. Então não tem problema algum, né? O marido cuidar, a esposa, não tem problema nisso, mas ambos têm que saber o que está acontecendo. E ela não sabia, ela apenas confiou e deixou, e começou a ver que parece que ele mais trabalhava e não sobrava. Eu quero fazer lá, né? Vou programar o quartinho do filho, vou fazer isso, fazer aquilo, não tem dinheiro. Então ela começou a estranhar. Então, dentro dessa parte, um ponto, ajuda. Não basta, eu sei que a gente, né, meu Deus, se for falar aqui, tem o pastor aqui, aceitei Jesus, glória a Deus, né, eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, mas existem situações nas nossas vidas, nós temos que recorrer a ajudas psicológicas, ajudas mais profundas, antes que a nossa casa, que o nosso lar vá para o abismo ou seja destruído. E hoje, um dos pontos que tem destruído os casamentos nessa questão é essa imaturidade, assim como também mulheres imaturas. Eu trouxe um ponto aqui de um homem. Trouxe na questão do jogo de apostas, porque hoje é tão... Tu entra ali no celular, eu escutei que o cigarro, né, ele é legalizado, mas você não vê propagandas entrando toda hora nos anúncios, nas propagandas que tem do cigarro, para você comprar, para você entrar ali. Mas o jogo, né, jogos de apostas, tem aí pessoas famosas, jogadores de futebol que têm o quê? Ainda se colocado ali como vamos dizer, um canal, né, para poder influenciar isso. E é muito rápido, é uma coisa muito, como é que eu posso colocar assim, que despercebido quando tu vê que tu está fazendo. Então, cuidado. Então, eu vejo assim que, diante dessa minha questão que eu coloquei desse testemunho, eu conversei com ela, orientei ela, pedi para eles terem uma conversa mais transparente, né, que ela não podia ir para um casamento com esse medo, um medo de que, meu Deus, se eu junto eu ganho mais, e se ele vai por fora ou fazer alguma coisa. Tem que haver a transparência de colocar, eu tenho tais dificuldades. Amor, eu tenho uma questão de consumismo, que eu falei da parte da mulher. A mulher também precisa. Tem mulheres que os homens nem sabem. Eles acham assim que, né, tá tudo, mas elas estão gastando essa transparência de mentiras, de brechas que vão se abrindo e que vai cada vez mais afinilando e vai terminando com os casamentos. Então, sonhos conjuntos, planejem juntos, dividam objetivos e trabalhem na mesma direção, independente de quem ganha mais. Parceria e não competição. Dividir despesa não é competição, é colaboração fortalecendo a confiança. Amém, pessoal? Segundo, transparência total e honestidade. Provérbios capítulo 11, versículo 1.
O Senhor detesta balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Orçamento claro, o casal deve conhecer sua real situação, rendimentos, dívidas e hábitos de consumo, sem segredos. Mentir sobre gastos ou esconder dinheiro, infidelidade financeira, destrói a confiança. Conversas periódicas, reservem tempo para conversar sobre finanças, sem cobrança, buscando soluções juntos. Então nós precisamos ter essa transparência, nós já conhecemos casais, eu conheci um casal há um tempo atrás, que ele não falava nada para a esposa, ele não contava como estava a situação financeira, e a esposa continuava achando que estava tudo bem, e final de semana ele colocava a esposa no carro, fazia um chimarrão, dava uma volta, ia no mercado, e ele continuou levando a vida dele dessa forma, até que chegou um tempo, ele veio a falecer, e ela não sabia a real situação, eles já estavam com 2 meses de aluguel atrasado, luz parcelada, tudo cheio de conta, e ele nunca abria, nunca contava, não era transparente nessa área com a sua esposa. Então nós precisamos ser honestos e compartilhar. Essa parte da honestidade, ela envolve os filhos também, porque às vezes, além do esposo ou da esposa não terem essa questão dessa conversa periódica para esclarecerem como está a situação financeira, se esconde isso, às vezes também é escondido isso dos filhos. Nós, há um ano, que ano que foi? 2015, 2016, até 2020 mais ou menos, né? A gente passou por uma crise financeira muito difícil. E a primeira coisa que a gente fez foi pegar e esclarecer isso para a nossa filha mais velha. Já tem 18 anos. A gente chegou para ela e trouxe a realidade do que estava acontecendo. Nós sentamos, conversamos, até uma das coisas que isso, dentro dessa questão de ter essa comunicação, do sonhar conjunto, do estar fazendo as coisas conjunto, envolve a clareza daquilo que está se vivenciando. Nós, naquele tempo, a gente sentou, a gente viu a nossa situação, nós estávamos quebrados financeiramente, nós estávamos com dívidas em banco por causa da empresa que nós tínhamos. Como o próprio pastor Darley, a gente chegou a chamar ele na nossa casa, e a gente disse para ele, pastor, nós tínhamos célula naquele período, e a gente disse para ele, pastor, nós queremos entregar a nossa célula, porque ele não se acha digno de permanecer à frente de uma célula do jeito que nós estamos hoje financeiramente. E ele nos trouxe uma palavra e disse assim, vocês premeditaram, foram lá no banco e disseram, vamos aproveitar que já está e vamos tirar o valor e vamos... Não, a gente não fez isso. Então, fiquem na paz, Deus vai dar graça para vocês e permaneçam em obediência, né, ao chamado que Deus tem na vida de vocês. E foi o que a gente fez. Mas, aquela situação em si, daquela dívida, não fez com que eu começasse a trazer acusações sobre a vida do Lúcio e nem o Lúcio sobre a minha. Porque desde que a gente abriu a empresa junto, ele passou para mim cuidar da parte financeira. E às vezes é muito comum a mulher ter essa questão, por às vezes ser mais detalhista, cuidar de algumas planilhas, até mesmo na casa. Nós era questão empresa e questão casa também. A mulher fazer isso, poder vir algum pensamento ou alguma fala de acusação. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Porque daí a gente começa a buscar qual é o culpado. Não, mas foi você que comprou demais. Não, mas foi tu que não cuidou direito do financeiro. Não, mas foi tu. E não busca a solução real do que necessita. Você está apenas procurando um culpado, né? Ao invés de olhar para a situação e ver, não, peraí. Aqui entra um detalhe muito importante. É a questão da inteligência emocional. É reconhecer, entender. Eu fui culpada. Tu foi culpado. Nós erramos e nós somos culpados. Quando a gente sai desse papel de achar sempre... Porque aqui também, às vezes, a gente consegue colocar como a questão de que a gente quer culpar, às vezes, nossos pais. Trazer culpa que foi por causa que vem uma maldição, nós estamos mal financeiramente, porque tem uma maldição do pai, tem uma maldição da mãe, tem isso, tem aquilo. Amém, nós entendemos a parte espiritual em relação a isso. Mas você visualiza, você consegue discernir isso, você ora, rompe isso e vai e toma uma nova iniciativa. Vê o que você errou. Nós erramos naquele período e a gente trouxe, né, veio uma conscientização sobre nós. O Lúcio não começou a me acusar. Eu não comecei a acusar o Lúcio. Nós não pegamos e culpamos a Deus. Porque às vezes é outro detalhe também. Começar a culpar Deus. Deus, onde é que tu está? Nós até ouvíamos. Pessoas às vezes próximas, né?
chegavam até nós e diziam assim: mas vocês não vão bastante na igreja, vocês trabalham em tantas coisas na igreja, né? Estão sempre servindo a Deus, e como é que vocês estão com a vida desse jeito? Está vendo como é fácil pegar e colocar um culpado, dizer que é porque você está no reino, está fazendo as coisas e por isso... Não, a gente não culpou a Deus, a gente olhou e viu, nós negligenciamos, a gente errou. A gente fez alianças que não eram para ser feitas com pessoas que Deus não mandou. Nós, usando um ditado, né? Você vai dar risada porque eu não sei se eu vou acertar o ditado, que eu não sou muito boa nos ditados, mas vou tentar falar um aqui. Dá a alça a perna, um pulo maior do que... Como é que é, amor? Como é que é o ditado? Viu? Falei que eu não conseguia. Passo. Um passo maior que a perna, isso aí. É assim mesmo, viu? Os ditados eu sou meio... Então, assim, tento falar eles, mas eu nunca consigo. Ainda bem que tem ele do meu lado, que dele lembra, né, amor? Amém. Mas, assim, é reconhecimento, é entender, sabe? Ter essa inteligência, assim, ó, emocional de reconhecer. Parar de procurar culpados. Procurar de achar, é minha mãe, meu pai. Existem crenças, sim, limitantes que vêm sobre nós. A gente tem que reconhecer, entender, aprender. Nós estávamos falando essa semana de que a gente busca tanto estudo em tantas áreas, mas parece que na educação financeira a gente não busca estudar sobre isso, né? A gente busca discutir para ver o culpado, ver o porquê, o que aconteceu aqui, eu acho que tu que trabalhou menos, entrou menos, não, mas foi você... A gente começa a buscar alguns argumentos nesse sentido e esquece de vamos aprender sobre isso, vamos buscar recursos para melhorar essa questão, e nós procuramos recurso quando nós estivemos na crise. A gente pegou e parou de buscar culpados, a gente reconheceu quem eram os verdadeiros culpados, que era nós que tínhamos negligenciado, permanecemos mais firmes em Deus, e esse foi o que foi o maior, assim, que fez a diferença naquele período foi isso, permanecer firmes em Deus, buscando nele direções de como agir, como fazer, de que forma que nós iríamos sair daquelas dívidas. Glória a Deus. Depois você contar o testemunho da bênção, mas para entender. Então, sem segredos, mentir sobre gastos ou esconder dinheiro destrói a confiança. Eu vi um videozinho, os guris dão risada de mim, porque eu vi um videozinho, tem um videozinho que o cara diz assim: se eu morrer e minha mulher for vender os meus equipamentos de pesca pelo preço que eu disse para ela que paguei, vai ter um monte de comprador. Então, não seja infiel, não minta, aquilo seja transparente, entre num acordo, vocês são uma só carne. Amém, pessoal? Então, terceiro, mordomia, administrando o que é de Deus. Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então nós entendemos que nós somos o que? Administradores dos recursos que Deus tem nos dado. Tudo é dele. Sabe que há um tempo atrás, alguém conversando comigo me perguntou: ô Lúcio, o que tu pensa, o que tu fala? O que tu pensa sobre dízimos? Eu disse, e era um cristão. Eu disse, cara, eu podia ler aqui Malaquias 3:10, podia ler Coríntios, podia ler várias direções sobre ofertas, sobre semear, provérbios, vários. Mas eu sou um dizimista porque eu tenho gratidão na minha vida, por tudo que Deus tem me dado, por tudo que Deus tem sido na minha vida, por as experiências, e lá Malaquias vai falar isso, cara, quer terminar com o devorador, seja fiel com Deus, que o devorador, porque tem pessoas que gostam muito de culpar o devorador, né? Mas tem casais que o devorador tem fugido deles, porque eles vão devorar o devorador, porque não tem um orçamento, não tem uma clareza, e gastam muito além daquilo que ganham. Sabe que ontem nós estávamos numa reunião, e eu tenho um cálculo que a gente faz, talvez você já tenha acessado isso, talvez depois eu vou botar no grupo lá da rede de casais. Ele tem um cálculo de quanto você ganha, você coloca ali a tua renda, e ali vai te dizer
Qual porcentagem? Eu ganho 5 mil reais por mês. Então você está entre os 10% dos brasileiros que ganham isso. Eu ganho 10 mil reais, então você está entre os 5%. Mas por que isso? Para te entender o que é dos mais ricos, entender o que é gratidão. Porque muitas vezes não tem nada a ver quanto nós ganhamos, mas tem a ver o quanto nós gastamos. E Deus tem sido fiel com cada um de nós, Ele não tem deixado faltar nada. Todos nós acordamos hoje de manhã, nós tínhamos uma água para se lavar, nós tínhamos um café para tomar, um almoço. Então Deus tem cuidado de nós. E a minha gratidão a Deus me leva a eu querer ser fiel com Ele. Eu não estou forçando aqui, nem estou dizendo que, obrigando você a isso. Mas você quer viver uma vida diferente nessa área financeira, seja fiel com Deus. Não limite o que Deus tem para fazer sobre a tua vida. Se eu fosse contar aqui vários testemunhos de finanças sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, eu ficaria 1 hora. Mas quero compartilhar algumas delas. Sabe que em 2020, quando eu tive que vender carro, vender algumas coisas para pagar a conta, quando entrou a pandemia, que nós não conseguíamos viajar e não entrava nada de dinheiro, não tinha de onde tirar. E eu já estava há alguns anos, já estava ruim, e ali piorou. E eu me lembro de uma pessoa perguntar para mim: Lúcio, tu é dizimista? Eu disse: eu sou. Então esse deserto vai passar na tua vida. E nós entendemos, e quando nós olhamos a Bíblia, nós vimos alguns desertos. Aquele povo que saiu do Egito, ele ficou no deserto quanto tempo? 40 anos. Porque murmuravam, reclamavam, não eram gratos. Então nós precisamos ter gratidão do que Deus tem sido, do que Deus tem feito. Ofertas, eu não vou no local ou não venho na igreja, aprendi isso sem trazer uma oferta. Eu não estou dizendo para você fazer isso, eu estou falando da minha experiência. E a última vez que eu fui em um lugar, fora daqui, que eu ofertei, Deus é tão tremendo. Eu fui lá para ministrar no lugar, e lá eu chegando lá, eu ofertei, fui lá, dei a minha oferta. No final do culto veio alguém lá da tesouraria e disse: olha, isso aqui está uma oferta pastoral. E eu disse: não, fica na paz. Eles: não tem nada a ver contigo, nós temos isso aqui na nossa igreja, nós fizemos isso. Então Deus não fica devendo nada para ninguém. As experiências que nós temos nessa área, teve vezes que eu tirei oferta lá no CTG, isso há anos atrás, no sábado, e mesmo tirando oferta, Deus falou comigo, eu conversei com a Veri sobre um valor que nós deveríamos ofertar. E a Veri: amor, se Deus falou contigo. E à noite eu tirei a oferta, e na segunda-feira eu ofertei R$500 aquele dia. Eu estou falando valores aqui porque na segunda-feira alguém que estava me devendo me mandou R$5 mil, me dá a tua conta que eu quero depositar. Então eu creio nisso. Eu não venho aqui falar algo que Deus tem feito. Deus tem sido fiel nas nossas vidas e tem repreendido no momento de crise, no momento onde o Brasil está reclamando, onde tudo aquilo, Deus continua sendo fiel nas nossas vidas. Não temos abundância, não estamos mas Deus não tem deixado faltar nada. Então, prioridade de Deus, dizimar e ofertar, não é perda, é reconhecimento que Ele é dono de tudo. Fidelidade no pouco, a bênção de Deus se manifesta quando somos bons gestores do que já temos. Então eu não tenho receio e nem medo de chegar aqui para vocês e falar sobre isso. Às vezes eu sempre falo para o pastor Dálio, o pastor Silvânio: vão tirar oferta, na bênção, eu vou. Porque eu sei que não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus e você. E quando você coloca isso em prática, aí Deus ama a prosperidade do teu servo. Amém? Evitar a avareza. O foco não deve ser apenas acumular, mas servir a família e ao próximo. O que nós entendemos como isso? Eu não quero só juntar, eu quero prosperidade. Amém? Quem aqui quer prosperidade? Amém? Erga sua mão e diga: eu quero. Tem que ter um propósito. Qual é o propósito dessa prosperidade?
Tiago, capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer assim, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal para satisfazer os seus próprios desejos. Então nós precisamos também aprender a pedir. Desde quando nós fizemos a nossa casa, nós entendemos um propósito que nós tínhamos ali, nós cantávamos até. Nossa casa será chamada casa de bênção, nela estarão reunidos adoradores. Desde 2009, o primeiro congresso que nós fizemos aqui da Visão Celular, ficou 9 pessoas lá na nossa casa. E assim foi, sempre está aberta para receber. Então, o que você quer, por que você quer, qual é o propósito? Nós precisamos colocar isso diante de Deus e Deus nos dá a direção e nós entender. Há um tempo atrás, não vou falar, senão vou muito longe. Vamos lá, amor. O foco não deve ser apenas acumular, mas servir a família e ao próximo. Aqui nessa questão de servir a família, às vezes é tão simples, mas ao escutar parece ser simples, né? E quando a gente começa a conversar com os casais, tu fica assim, meu Deus, né? Acontece e existe. Às vezes tem mulheres que elas decidem a ficar no lar, cuidar do lar, né? Glória a Deus por isso. Apesar de nós estarmos vivendo um tempo onde homens e mulheres, eles têm uma vida ativa, né, de trabalho lá fora. E o que a gente percebe então com essas que ainda permanecem em casa? Essa questão aqui de ter essa visão, o esposo que está trabalhando então, de ser o provedor. No início o Lúcio falou que ele tem necessidades, prioridades diferentes das minhas. E eu tenho, né, diferente das dele. Então, às vezes, o quanto também é necessário abrir os olhos nesse sentido para o teu cônjuge. Olhar e ver quais são as necessidades que a tua esposa tem, ou que também mesmo o teu esposo tem. Eu falei na questão das mulheres em casa, por quê? Porque isso acontece muito. As mulheres, elas estão se tornando escravas. Elas não estão sendo apenas aquela que está cumprindo conforme lá a mulher de Provérbios, ou sendo aquela do lar. Não, ela está ali, mas ela está sem amor no coração fazendo aquilo ali. Então, ela não está mais cumprindo com o propósito de Deus. Porque quando deixa de existir, de fazer com o amor, você está fugindo do propósito de Deus. E hoje a gente tem visto mulheres, sim, que têm ficado em casa, mas que não estão mais com esse amor no seu coração. Por quê? Porque os homens têm feito isso com as mulheres, fazendo com que elas se sintam apenas como escravas nos seus lares. Por quê? Porque eles não abrem a sua visão para ver qual é a necessidade da esposa, o que ela precisa. A questão da clareza ali de planejamento juntos envolve a questão do que é sentar, de ver dentro daquilo que nós temos, dentro do nosso orçamento. Eu posso fazer uma unha? O homem precisa fazer unha? Tem alguns que fazem, né? Mas é uma prioridade mais da mulher, amém? Mas tem homens, né? Nada contra os que fazem, amém? Mas a mulher, às vezes, ela se sente melhor, a minha unha está feita. Mas não tem como estar indo ao salão a cada 15 dias, uma vez no mês. Eles conversam e isso, às vezes, vem aquela coisa assim de não trazer para dentro do orçamento, do planejamento do casal, essa questão dessa necessidade. De fazer o quê? Não, peraí, vamos pôr aqui, amor. A cada 2 meses, então, vamos usar assim, né? Está ali, manicure, pedicure, você vai poder fazer a unha. O cabelo. Amor, assim, ó, luzes tem se tornado muito caro, né? Está cada vez mais alto o valor. Então, vamos fazer assim, tu pode pintar o cabelo, de repente a tinta, depois tu pode comprar na farmácia, mas vai comprar a tinta. Está ali, o homem está conseguindo abrir a sua visão para uma necessidade da mulher. Então, a gente vê, eu tenho orientado algumas pessoas, eu já orientei casais nesse sentido, sozinha, porque eu já falei, tive que falar sozinha, nós dois juntos como casais, de colocar, não, peraí, para não dar discussão, porque assim, ó, o que os homens dizem? Sabe por que eu não dou dinheiro para ela? Sabe por que eu pego e acabo não colocando ou dizendo quanto que eu tenho? Porque senão ela vai terminar com tudo que nós temos. Porque tem umas abençoadas que fazem isso. Elas também não têm uma maturidade, elas vão lá e gastam, né? Tudo que o homem tem. Aí a gente orienta, então façam assim, ó. Faz um planejamento, diz que você vai colocar lá no orçamento R$100. Vocês viram que estou sendo bem queridinho, os valores bem baixinhos, né? R$100. R$100, amor. Não, amor. É só um exemplo. Que legal. R$100 vai ser colocado lá no orçamento para quê? Todo mês o marido sabe.
Porque o marido, claro, ele cuida da questão da água, da luz, da alimentação, o carro que anda, porque o carro tem que botar gasolina para andar, né? Não anda sozinho. O marido cuida toda essa parte. Mas daí ele coloca lá, consegue abrir lá no orçamento e colocar lá, R$100 passar para minha esposa. Aí ela sabe, por ser sábia, uma mulher cheia da presença do Senhor, que o quê? Ela pode gastar por mês apenas os R$100. Pronto, está resolvido. Não tem por que esconder, porque eu não sei se era só lá em casa que acontecia. Sabe aquela blusinha? Aí tu chega assim, hoje até a gente teve que rir, né? Ele olhou e disse, não, amor, essa tu já conhece, essa tu já viu. Não acontece na casa de vocês isso? Ainda que haja transparência, ainda existe essa questão, né? Olhar e dizer assim, roupa nova, capaz, ó. Faz um ano já que eu comprei, estava no roupeiro. Muito, né? Não precisa acontecer isso, não, amor. Foi com aquele valor. Mas daí ser o quê? Honesta. Ser honesta naquele sentido. Não, realmente foi com aquele valor. Eu assumi, amor, fui lá na lojinha, aqueles R$100 eu fiz milagre, né? E daí comprei, estou pagando 50 por mês, ainda sobra mais 50, estou ficando até econômica, né? Mas tem que existir essa questão de um olhar para o outro, da necessidade nessa parte. Vou ter que... Eu estou virada para cá, vou contar para vocês, tá? A gente combinou que nós ia se... Mas daí um olha para o outro lado, o outro olha para o outro, como é que vai se olhar para mandar parar, né? Não tem como. Mas dentro da questão das ofertas, o Lúcio disse assim, que se a gente fosse pegar e testemunhar aqui para vocês, nós ficaríamos várias horas aqui para contar tudo aquilo que o Senhor já fez. Mas nesse tempo que o Lúcio estava falando, que nós não tinha nada, que tivemos que vender carro, tivemos que vender muitas coisas que tinha para poder se desfazer das dívidas, eu estava assistindo uma conferência no escritório da nossa casa. Nós tínhamos um escritório que era dentro da nossa casa, e eu peguei e fiz uma conferência que tinha. E naquela conferência, eles, toda hora, sabe, falando sobre dízimos, sobre ofertas, testemunhando de valores, tudo, sabe? E eu escutando aquilo, escutando. Aí chegou um determinado momento que foi falado, né? Então, se você sente no teu coração, dê um ato, dê um passo de fé, né? Oferte, faça alguma coisa, busque. E eu recém tinha escutado, até eu vou usar o nome dele aqui, porque a gente já conhece, depende do pastor Silvano também já conhece, Ireneu Grubert, né? E aquele pastor não parava de contar que tinha não sei quantas casas lá em Camboriú, que não sei o quê, um iate, isso e aquilo. E eu estava escutando aquilo e meu coração estava assim se despedaçando ali. Por quê? Porque eu comecei a dizer assim, o que querem dinheiro, que meu dinheiro não tem nada ainda, né? E o que vai fazer? É fácil, estão cheio da... E aquilo era o meu pensamento o tempo. Eu perdi a bênção por alguns minutos daquela conferência, porque eu não parava de pensar nisso. O que essa gente cheia de dinheiro só quer pedir dinheiro, e falando e contando essas glórias, essas coisas, né? O que eu vou... Até que foi passada a palavra para um outro pastor. Até era difícil eu entender ele, acho que foi por isso que até... Ele era argentino, mas ele falava, né, um pouco... E ele foi e disse assim... Irmãos, de repente você está aí do outro lado. E você esteja questionando que estão aqui... Pessoas, né, que estão com uma terra fértil, pessoas que já estão com uma colheita boa, e você pode estar se questionando assim, por que eles vão precisar do que eu nem tenho, quase, né, no sentido assim, para ofertar ou nesse sentido. E ele falou assim, quando você oferta numa terra que já está adubada, que já está, né, espera que Deus vai prover e Deus vai fazer. E aquilo me deu assim, ó, me queimou assim meu coração, e eu me enchi assim, olha, fiquei cheia da presença ali. E eu orei e falei para Deus, pra vocês entenderem, esse período, às vezes nós catava moedinha para buscar o pão na padaria. Tinha que ir lá, né, e ver, e às vezes não fechava o valor. Nós nunca passamos necessidade da comida, glória a Deus. Mas sabe aquela coisa assim, ó, porque o pão se tornava até supérfluo, o pão cacetinho de ir à tardinha lá na padaria buscar, e tinha uma padaria perto da nossa casa. E às vezes nós não conseguíamos... Porque o desejo não era só comprar o pão, né? Era comprar o queijinho, uma fatia do queijo, uma fatia do presunto, né? Tinha que ter as suas misturinhas ali. E eles tinham que decidir só o pão, é melhor comprar só o pão, né? Porque, do que pegar o presunto e o queijo. E nós estávamos vivenciando situações bem parecidas, né? Nessa direção de não conseguir nem ter para isso.
E eu lembro da oração que eu fiz. E eu orei e disse assim para o Senhor: Deus, eu vou ofertar. Não é nem a oferta da viúva, porque a viúva tinha a moedinha. Eu não tenho nem a moedinha, falei para Deus. Mas eu vou, num ato de fé, eu vou fazer uma oferta. Eu vou falar para o Lúcio, se o Lúcio me abençoar, eu vou ofertar. Mas Deus, que nunca mais nós venha ficar sem ter nem que seja uma moeda de R$1. Eu saí daquele escritório, vim para a sala e falei para ti. Vocês viram que ele usou a expressão antes, que ele disse assim: se Deus falou contigo, a gente tem muito isso. Porque só se Deus falou, então faz. Agora tem que ter muita certeza que Deus falou. E eu falei para ele: amor, eu estava ali escutando e está assim, ó. Tu me abençoa de nós ofertar? E ele foi e disse assim, eu nem tinha tirado o vermelho, que já estava vermelho, né? Eu tirado o negativo. E ele foi e disse: se Deus falou contigo. E eu achei assim, ó, é algo, em gratidão e alegria no meu coração. Que eu conversava e eu lembrava dessa situação essa semana e eu falei para o Lúcio: não tem uma gaveta na minha casa. A gente fez uma reforma na nossa casa 2 anos atrás, mais ou menos. E mesmo com a reforma, que tu arranca tudo do lugar, tira tudo. Sabe quando tu organiza, deixa todas as gavetinhas arrumadas, e mesmo assim, mesmo tudo organizado, tu vai lá, tu abre, quando tu menos espera, uma moedinha de R$1, R$2. Às vezes a Sofia vem com uma mochilinha lá, que há tempo não mexe na mochilinha, tu lá no roupeiro. Mãe, olha aqui, tem dinheiro, R$2. Sabe que é assim, ó, é algo que tu... E quando eu fiz lá, depois eu não fiquei pensando nisso. Mas hoje eu olho e eu lembro da semente que eu plantei lá. E isso é uma das coisas que a gente tem que aprender a descansar. Você planta a semente hoje e você quer colher ela daqui 2 horas. Quer colher ela já no dia de amanhã. E não vai ser assim. Às vezes, né, mas às vezes não é. Às vezes vai demorar um tempo. Mas Deus é fiel. E Ele vai fazer acontecer. Né? Ele vai cumprir. E nas nossas vidas, o Lúcio trouxe ali, eu disse, eu vou testemunhar essa questão. Eu ofertei sem ter. Mas Deus estava presente e aquilo edificou, né, trouxe, no meu coração de saber, não, foi Ele. E graças a Deus tem sempre a moedinha, né, amor? Amém. Amém? Então, ela disse ofertou sem ter, que ela ofertou do limite, tá, pessoal? Não é que ela enganou lá. Então, planejamento e sabedoria prática. Provérbios 21:5. Faça favor. Provérbios 21:5. Os planos do diligente levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, Provérbios 24:27 também, faça favor. É 3 versículos. Provérbios 21:5, Provérbios 24:27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto e deixe pronta a sua lavoura. Depois disso, edifique a sua casa. Lucas capítulo 14, versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Então, o que nós precisamos fazer? A Bíblia está nos direcionando ao que? Nós fazermos um planejamento. Façam um orçamento, saibam para onde vai o dinheiro, planejem as despesas antes que o mês comece. Sabe que às vezes algumas pessoas abrem o coração e dizem, ou a maioria delas, nós estamos endividados, ok, quanto você deve? Não sei. Mas e como tu planeja pagar? Então nós precisamos planejar, nós precisamos colocar no papel. Sabe, definam limites e metas, estabeleçam prioridades juntos, incluindo economias para o futuro, casa, educação dos filhos, gestão compartilhada. A transparência da gestão com o marido e a mulher agindo como parceiros evita ansiedade e escassez. Então nós sabemos, você sabe quais são é tão simples, hoje tu abrir lá, tem vários planilha do Excel, ou na caneta, no papel, quanto você ganha, quais são as despesas que você tem, casa, moradia, aluguel, luz, água, essas são despesas fixas.
quais são são as despesas necessárias, são as despesas que não tem como voltar, todo mês tem que pagar. E aí, quais são as outras? Coloca outro ponto. Tem que ter apontado, tem que ser anotado, tem que ser visto. Porque senão você não sabe quanto ganha, ou sabe quanto ganha, mas não sabe aonde está indo o dinheiro. Geralmente, muitas pessoas são assim. Recebe final do mês, e até tem pessoas que nem ganham tão mal, mas estão se administrando muito mal. Reserva de emergência. Depois eu vou estar indicando alguns livros, vou colocar lá quem faz parte da rede de casais, vou colocar alguns livros que nos dá uma direção. A quanto você ganha, tem planilhas de 50, 30, 20. O valor que você ganha, 50% é com gasto, despesas, mercado, 30%, 20%. Nós precisamos ter isso. A Oséias vai dizer o quê? Que o meu povo perece por falta do quê? Conhecimento. Mas então nós investimos tempo em tantas outras coisas. Nós não fizemos curso nenhum. A Veri fez o curso do CRAU, né? Nós aprendemos na dura de estar passando. Então, reserva de emergência, construam um colchão de segurança para o imprevisto. Isso aí vai nos direcionar e ensinar que nós precisamos ter no mínimo 6 meses. Se você ficar desempregado, se você tiver algum problema, você precisa ter 6 meses da sua renda economizado, guardado. Porque senão entra em desespero. Evitem dívidas. A Bíblia aconselha a não dever nada a ninguém, a não ser o amor. Cuidado com o uso do cartão de crédito. E aqui eu vi um pastor ministrando e ele fazia uma brincadeira que o irmão procurou eles, pastor, o devorador. Esse mês foi terrível. Eu não gastei demais o cartão e olha, foi tudo aquilo. Aí o pastor pegou, olhou para ele, então faz assim, traz a tua fatura e tudo que o diabo comprou eu vou pagar. Aí ele trouxe a fatura. Vamos olhar. O que tem aqui que o diabo comprou? Vela de 7 dias? Não tem. Galinha preta? Não tem. Então foi tudo você. Tudo ele que gastou. Então nós precisamos parar de culpar os outros, né? Cartão de crédito é uma bênção para quem sabe usar. É um dinheiro que não é teu. Quinto e último, o propósito da riqueza. Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Aqui está falando de o que nós havemos, não se preocupar com o que haver de vestir, com o que haver de comer, porque Deus se cuida dos pastos, não cuidará de nós. Então, Deus em primeiro lugar, buscar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu lembro que o pastor Darley sempre falava aqui sobre pessoas, não vou lembrar agora, enfim, coisas, pessoas e Deus. Nós devemos usar as coisas, amar as pessoas e adorar a Deus. Mas muitas vezes nós amamos as coisas, usamos as pessoas e Deus. Então nós precisamos ter Deus em primeiro lugar. Segundo lugar é a tua família. A experiência que nós tivemos e temos de célula, de tempo, que muitas vezes, todas as vezes que os casais chegavam, com pessoas chegavam, eles se encontravam com Deus, Ele queria organizar a sua família. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós amamos a nossa família. Quanto mais próximo de Deus, mais nós queremos cuidar da nossa família. Então, busque em primeiro lugar o seu reino. Eu sei que nós precisamos trabalhar, eu sei que nós precisamos de dinheiro para nos servir e não para nós sermos servos do dinheiro. Nós precisamos usar o dinheiro, mas não ser usado por isso. Tudo que nós buscamos, tudo que queremos,
E nós corremos o risco, quando nós sonhamos com alguma coisa, quando nós colocamos algo para buscar, para conquistar, muitas vezes nós empenhamos tempo, tudo que para conquistar aquilo. Mas nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Contentamento, a satisfação plena não vem da riqueza, mas da presença de Deus e da paz no lar. Sabe que riqueza é diferente de prosperidade, porque prosperidade ela te traz paz e riqueza muitas vezes não te traz paz. Então que nós venhamos buscar uma prosperidade de Deus sobre as nossas vidas, que não venha nos faltar, que não venha nada, mas Deus se preocupa, Deus quer que cada um de nós, mas nós precisamos ser mais inteligentes. Se nós soubemos quanto nós ganhamos, nós precisamos saber no que nós estamos gastando. Se nós não temos uma renda, aumente, busque mais, mas nós precisamos pedir sabedoria de como, porque muitas vezes nós compramos o que não precisamos, com o dinheiro que não temos, para mostrar para aquele que não quer ver. Por quê? Porque nós precisamos de uma cura emocional nas nossas vidas. Nós queremos ser aceitos muitas vezes, não pelo que nós somos, mas por aquilo que nós temos. Ei, Deus já te aceitou como você é. Deus já nos aceitou como nós somos. E em Cristo nós somos muito mais que vencedores. Nós precisamos gerar uma identidade em Deus. Nós não podemos ser avaliados por aquilo que nós temos, mas sim por aquilo que nós somos. As pessoas, se querem nos amar, nos amem do jeito que nós somos. A única dívida que nós devemos ter é de amor. Porque muitas vezes nós, quando temos essa carência, nós acabamos dando aquilo que não podia, fazendo aquilo que não podia. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém, pessoal? Eu queria te convidar a se colocar de pé. Qual área que você precisa colocar diante do Senhor? Eu não sei como está a tua situação financeira, mas Deus sabe, Deus conhece o teu coração. Deus sabe do quanto você tem orado, o quanto você tem clamado. Deus sabe da necessidade. Deus sabe, antes a Vera estava me falando algo ali, que Deus conhece a sinceridade do nosso coração. Deus conhece a sinceridade do teu coração. Fecha os teus olhos. Eu quero orar junto com você sobre a tua vida financeira, mas talvez você precisa fazer uma autoanálise, o que está impedindo que os teus celeiros venham transbordar, que a tua casa venha se encher, o que está impedindo, qual é a clareza? Você entendeu que você é uma só carne, você entendeu que você está cuidando das riquezas, você é mordomo dos recursos que Deus tem te dado. Talvez você recebeu palavras sobre a tua vida, até mesmo dos nossos pais, eles não tinham esse conhecimento, talvez lançaram sobre a tua vida, você não vai ser nada, você não vai conquistar nada. Mas a palavra do Senhor diz, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E Deus tem uma novidade de vida sobre a tua vida, sobre a minha vida. Deus quer que nós sejamos prósperos, mas o que tem impedido? Será que não é uma falta de perdão? Será que nós não precisamos nos chegar a Deus e, Senhor, nos perdoe? Senhor, eu preciso perdoar tal e tal e tal pessoa. Senhor, eu preciso perdoar o meu marido. Senhor, eu preciso perdoar a minha esposa. Mas nós queremos viver sim a tua prosperidade. Nós queremos sim não ter que se preocupar, não para esbanjar, mas não ter que se preocupar com como vamos pagar o amanhã, como vamos pagar a luz, como vamos pagar a prestação da escola. Deus tem o melhor para cada um de nós, mas nós precisamos nos posicionar.
Nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Ele se preocupa sim. Ele se preocupa sim como está a tua vida financeira. Ele se preocupa sim mas talvez você precisa de um perdão. Ou melhor, talvez você já quebrou várias vezes e você tem medo de começar de novo. Se perdoe. Deus tem o melhor para cada um de nós. E nós precisamos viver isso. Vamos nos preocupar com outras coisas, mas não, porque isso Deus tem cuidado. Continue com seus olhos fechados. Eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração. Tua graça nunca falha. Talvez você já pensou: eu não tenho jeito, eu já fiz tantas coisas, eu já investi em tantas coisas e nunca não deu nada certo. Ou quando dá certo eu vou até um ponto. Eu quero dizer para você que com Deus nós nunca perdemos, porque a palavra diz que quando perdemos é que ganhamos. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu quero te convidar. Nós queremos ungir você. E nós queremos orar por você. E orar com você nessa área. Sobre finanças. Mas para isso eu te convido, saia do teu lugar e venha até aqui à frente. Eu não estou dizendo que você está com uma situação financeira difícil. Mas se Deus falou contigo em alguma dessas áreas, e você quer ser ungido, quer receber uma oração, venha até aqui à frente, não perca a oportunidade. Deus é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Aqueles casais que estavam na recepção, Em todo tempo ajuda nós aqui. tu és tão bom. Ele é fiel e Ele vai cumprir as promessas que tem sobre a tua vida. Eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade. À medida que você receber a oração, você pode voltar para o seu lugar. Senhor. Oh Deus, És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Meu Deus, Pai, nós colocamos, Senhor, a Tua palavra jamais volta vazia, Pai, e nós oramos por todos esses casais que estão aqui essa noite, Pai, e declaramos a Tua prosperidade sobre a vida deles, que o Teu sobrenatural venha sobre a vida de cada um, Pai, que nós possamos viver e declarar, Senhor, que Tu também és Senhor nas nossas vidas na área financeira. Pai, que nosso coração esteja totalmente a Ti e Tu venha acrescentar a cada dia. Pai, nos dê sabedoria, Pai, para que nós venhamos a gastar com planejamento, com discernimento, tudo aquilo que Tu tem confiado a cada um de nós. Nós Te agradecemos, Pai, e sabemos que grandes coisas Tu já está fazendo e irá fazer na vida desses casais, Pai. Repreendemos, Senhor, todo o devorador, mas que nós possamos a cada dia ser fiel a Ti, Senhor, em todas as áreas, Pai, que nós venhamos viver como uma só carne e que nós sejamos claros um com o outro, Pai, em nome de Jesus, que haja fidelidade no nosso casamento, Pai, em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, para a honra e glória do Teu nome, amém. Amém e amém, Jesus. Amém, pessoal. Sabe que da outra vez eu fiz uma pergunta, mas talvez eu não me esclareci. Sabe que a nossa igreja, ela tem célula, ela tem cursos, ela tem um encontro de casais com Cristo. O que é a célula? A célula, ela funciona uma vez por semana. Você vai na casa de um líder de célula daqui e ele ministra uma palavra. E nós queríamos perguntar: há alguém aqui que não está indo em célula? Amém. Fica com a mão levantada aí, líder de célula lá, ó. Tem um irmão lá, ó. Alguém aqui que não fez ainda o encontro de casais com Cristo? Casais? Amém. Quando que começam início do mês vai ter as fichas do encontro de casais com Cristo. Não perca a oportunidade. Vai ser tremendo na tua vida. Amém? O curso Casados para Sempre aqui, quem não fez ainda? E nós vamos estar passando para vocês aí. Vou colocar lá no grupo algumas turmas, ver qual a data que vai começar esse curso. Todos aqui estão naquele grupo da rede de casais. Tem um grupo, nós temos um grupo lá. Ali tem o QR Code, ó, para você entrar nesse grupo. E ali nós vamos estar passando a informação de datas. O Projeto Amar vai ser dia 12 de junho, né?
E os cursos, nós também vamos estar passando para vocês ali quando que vai ter as turmas, para vocês começarem, amém? Feche teus olhos, vamos orar. Nós também temos aqui experiência do lar. Tem aqui as mulheres que não fizeram ainda experiência do lar? Meu Deus, nós também vamos organizar para você estar fazendo a experiência do lar. Porque isso, cara, são ferramentas. Quando eu me converti em 2007, toda a porta que abria eu entrava. O curso Casados para Sempre foi um desafio nas nossas vidas, porque veio o pastor aqui e falou sobre o curso, e eu achava que era muito cedo, não queria fazer. Era um curso para formar líderes, né? Um intensivo. E aí a gente estava sentado no banco ali, e no outro final de semana, daí a Veri disse para mim: Lúcio, se o pastor falar hoje, vamos fazer. Eu disse, vamos, se ele falar, vamos. Mas eu já estava torcendo que ele não falasse, né? Aí o pastor fez o convite, e nós fizemos esse curso em 2008, 2009. São 13 lições, são ferramentas para que você seja casado para sempre. Amém, pessoal? Então feche teus olhos, agora vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por a vida de cada casal aqui. Senhor, Tu conhece, e que Tu possa levar, Senhor, em paz, e que eles venham ter a cada dia desfrutar da Tua prosperidade, em nome